Quero falar um pouco sobre a polêmica do Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, cujas provas foram realizadas no último domingo. Basicamente, 3 pontos, né? O mais polêmico deles foi, sem dúvida, aquilo que a própria bancada do agro no Congresso Nacional, que é composta por cerca de 400 parlamentares, classificou a demonização do agro. O tratamento é ruim, inclusive, para o governo Lula, que tem que lidar com um setor que responde também por 24% do PIB, Produto Interno Bruto. É importante salientar que, se não fosse o agro, os indicadores do país seriam ainda muito piores em relação a superávit primário e déficit primário, por exemplo, né? Eu volto a essa questão da demonização do agro porque eu encontrei alguém que falou de uma forma perfeita sobre o Enem, que foi um jornalista. Já já eu vou trazer o que ele comentou, inclusive como âncora de um programa jornalístico de TV. Já já eu vou trazer. Mas em relação ao capitalismo, é bem comum as pessoas com mentalidade esquerdista entenderem que há uma exploração daqueles que não detêm o capital e que o lucro, o dinheiro, a riqueza é concentrada nas mãos de poucos e a miséria é repartida por muitos, né? O Enem do último domingo sobre o comunismo disse que ele faliu e o socialismo não andou. Coloca como exemplo China e Cuba, que tiveram que buscar no capitalismo a saída para crescer e se desenvolver. Aqui tem uma verdade, que é o caso da China, e um sofisma, que é uma meia-verdade, né? Ou uma mentira disfarçada de verdade, que é o caso de Cuba. Cuba não se desenvolveu coisa nenhuma. Cuba não é capitalista coisa nenhuma. Em Cuba, os índices de pobreza e de miséria são assustadores. Tanto é que anualmente centenas de pessoas preferem ser comidas por tubarões tentando, pelo mar, alcançar os Estados Unidos da América, que é o símbolo do capitalismo, portanto, do imperialismo, segundo os esquerdopatas no mundo. Mas vamos voltar aqui à questão do agronegócio. O jornalista William Vac definiu muito bem, aliás, foi quem melhor definiu o Enem e o atraso mental do país. O jornalista entende que os erros na prova denegriram a imagem do agronegócio brasileiro. O apresentador e analista político da CNN Brasil, William Vac, foi mais um dos profissionais de comunicação a criticarem erros graves nas formulações das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aplicado em todo o país no último domingo. Os professores responsáveis pela elaboração de uma das questões cometeram 2 falhas graves, segundo o âncora, durante o programa WW na noite de ontem. Os formuladores da prova ofenderam uma parcela significativa dos acadêmicos, dos técnicos, dos professores e dos pesquisadores que contribuíram para as notáveis histórias de sucesso do Brasil na agricultura e na indústria aeronáutica. E aí, a gente vai classificar agora o que o jornalista Vac considera como mentiras sobre o agronegócio e que ficaram explicitadas na questão 89, que trata da atuação do agronegócio no Cerrado e aborda o setor com fatores negativos. O texto argumenta que os produtores rurais cometem violência simbólica, superexploração, chuvas de veneno
e a violência contra a pessoa. Parece que ele está falando aqui do MST, não? Quem comete violência no campo contra pessoa e violência, esse tipo de violência, inclusive contra rebanhos, não seria o MST? Não houve até uma CPI na Câmara dos Deputados recentemente que aprofundou sobre essa violência do MST? Pois bem, um dos setores mais importantes da economia brasileira e responsável pela produção de alimentos, o agronegócio, foi retratado como um ambiente de exploração, negligência em relação à saúde humana e à do planeta. Aspas aí pro William Vac. Esses professores independentes, na verdade, independentes de qualquer rigor e honestidade intelectual, submeteram os jovens a uma tortura ideológica, especialmente no que diz respeito à agroindústria. O jornalista também destacou que o texto de um veículo de comunicação obscuro, que serviu de base para uma pergunta no Enem, ofendeu até mesmo a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, um órgão do Estado, e os programas de biocombustíveis. Os formuladores das questões do Enem alegam que a Embrapa e os programas de biocombustíveis prejudicam a classe camponesa. William Vac também classificou as ideias errôneas no Enem, os equívocos que ele chama de factuais na prova do Enem. Só para explicar aqui um pouquinho melhor, esse termo factual, ele vem de fato, tá? O que mostra que tanto esses professores como qualquer outro seguidor dessa doutrina esquerdopata não conseguem ver a realidade. Eles não conseguem ver os fatos, aquilo que está acontecendo, tá? Enxergam, mas não veem. Ouvem, mas não escutam. Pois bem, William Vac entende que o maior problema é ensinar os jovens a pensar de maneira equivocada. O jornalista lembrou que a pesquisa, a tecnologia e a capacitação de pessoas iniciadas e conduzidas por instituições estatais, como a Embrapa e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA-Embraer, permitiram ao país construir aeronaves vendidas em todo o mundo. Isso transformou o Brasil em uma superpotência do agronegócio. Ao encerrar o comentário, Vac diz que as ideias equivocadas promovidas por esse tipo de abordagem ideológica explicam muito das dificuldades nossas em crescer e prosperar. Isso representa um atraso intelectual em nosso país. Fecho aspas aí para o jornalista William Vac, que definiu muito bem, com uma clareza e uma inteligência assim ímpar. E o Enem é o atraso mental do Brasil. O ministro da Educação, o petista cearense, ex-governador do Ceará, atualmente senador licenciado, Camilo Santana, disse que não ia se posicionar sobre questões do Enem e justificou, não vai entrar em debate ideológico. E o que foi então a prova do Enem? Se não algo extremamente ideológico. Olha, que governo irresponsável. Eu não sei nem se você pode chamar isso de governo. Isso é um desgoverno mesmo, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os aspectos. Isto é puro projeto de poder. Nós estamos diante de um dos piores governos da história desse país, porque tudo no atual desgoverno é ideológico. Essa é a realidade e precisa ser dito. É necessário que fique
muito claro. 13h21 em Nova Russas. 13h21, como é que você trata dessa forma um setor que é responsável por 24% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas que um país produz? Quer dizer, um governo tão ordinário, tão irresponsável, tão sem rumo, tão sem lógica, tão ideológico, tão voltado apenas para um projeto de poder, que ele entende, inclusive, que não vai mais precisar governar com o Congresso. Porque a bancada do agro no Congresso Nacional, que, leia-se, alimenta o Brasil e boa parte do mundo, é composta por 304 deputados e 41 senadores, ou seja, quase 400 parlamentares, que podem travar totalmente esse desgoverno que já está travado no seu nascedouro no Congresso Nacional. Só para concluir esse assunto do Enem no último domingo, concluir por hoje, porque isso aqui vai resultar ainda em muitos assuntos, comentários, né? E polêmica, disso eu não tenho a menor dúvida, porque existe todo um lado no Brasil que é representado por milhões de brasileiros, e eu não estou me referindo à direita, esquerda, estou me referindo a todos os cidadãos brasileiros que, independentemente de partido político, de ideal que possam ter na política, querem tão somente que os seus filhos na escola, principalmente pública, que é patrocinada pelo dinheiro do pagador de impostos, sente para aprender português, matemática, história, geografia, para que essa pessoa possa sair de lá com capacidade intelectual para discernir entre o que é certo, errado, o que é mentira, o que é verdade, entre o que é fato e o que é boato, enfim, para que esses indivíduos possam realmente fazer a diferença na área que eles escolherem, o caminho que eles traçarem e vão seguir, possam ser profissionais bem-sucedidos e ajudar no crescimento, no desenvolvimento do país e, consequentemente, melhorar a vida da coletividade onde eles estiverem inseridos, ou seja, poderem fazer a diferença na sociedade da qual eles fizerem parte. O INEP publicou uma nota dizendo que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, são elaboradas por professores independentes, selecionados por meio de edital de chamada pública para colaboradores do Banco Nacional de Itens, o BNI. O processo envolve as etapas de elaboração e revisão pedagógica dos itens, além de validação pelo trabalho de uma comissão assessora e que não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o banco. Bom, são professores independentes, segundo o INEP, que não interfere nem com sugestões dessas questões. Então aqui abre também para a seguinte análise ou constatação. Olha o nível desses professores. Fazer esse tipo de questionamento em relação ao agronegócio, demonizando um setor que é de fundamental importância para o Brasil, tanto economicamente quanto na questão da produção do alimento. Olha o nível dessa gente, olha o nível mental, de doutrinação, de doença mental que essa gente tem.